Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista. E já digo realista porque se é realista tenta mancada, é pra confrontar mesmo. E o meu nome é Andréa Chossai, lá no meu Instagram e TikTok, @AndréaChossai, vocês podem aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre mim, então já me segue por lá. E hoje vocês estão vendo que o cenário aqui tá um pouquinho diferente, trouxe vocês pro sol. Esse fim de tarde, essa golden hour aqui linda, achei assim, de bom tom. Porque a nossa conversa de hoje, nosso papinho bem intimista, é especialmente para quem acompanha o podcast. Especialmente para quem é ouvinte assíduo deste podcast. Por quê? Eu considero o Descobrir Depois de Adulta um lugar de muito confronto. Eu confesso que não é um podcast de muito acalento, de muito afago, de muito tá tudo bem, vamos baixar a mãozinha na cabeça. Aqui é mais um lugar onde eu tento despertar vocês para a realidade, para o momento. Então eu acabo trazendo, e isso vem muito do meu temperamento super colérico, de tipo, acorda. Tem diversos outros canais, diversos outros podcasts que eu sei que são mais amáveis, que talvez vão falar numa linha mais amável. Não que eu não tenha amor, não, amável é uma palavra que não cabe aqui porque tem muito amor quando eu trago aqui as coisas pra vocês. Mas talvez de uma forma um pouquinho mais mansa. Aqui eu vejo que é um lugar de confronto. E por isso meu podcast ele é tão 880. Ou você vai amar ou você vai detestar. Então, assim, ou você vai avaliar com 5 estrelas ou você vai avaliar com 0 estrelas. Não é um podcast morno. Mas eu acredito que é um podcast que as pessoas que acompanham assiduamente, elas estão dispostas a serem confrontadas. Elas estão dispostas a se rasgarem, a se abrirem e a, sabe, ser colocada de frente pro espelho, tipo assim, tá vendo? Olha aqui, olha pra você. Dá uma enxergada. Então, o meu papo de hoje é com você que tá aqui acompanhando a gente, que eu acredito que já tem um certo nível de maturidade. Por mais que, André, eu te sigo, eu te acompanho para tentar ser mais maduro, ter um pouquinho mais de inteligência emocional, mas acredite, você já tem, porque você tá aqui num lugar se permitindo ser amassado, triturado, para ficar melhor. Porque a gente tira suco de uma fruta espremendo, apertando, sugando muito. Então, e o suco é aquela coisa mais gostosa, é o néctar da fruta. E só sai com base de muito, mas muita, assim, ó, macetação, que é o que vocês têm por aqui. Mas, convenhamos, não é todo mundo que está preparado, não é todo mundo que está disposto, e não é todo mundo que se enxerga, na verdade, quase nenhum, né, das pessoas que são imaturas se veem como imaturas. Pelo contrário, elas se acham donas de si, da razão. Mas a gente olha pelos comportamentos, pela forma como responde algumas coisas que não tem nada de maturidade. Então, para você que está aqui, é muito comum que talvez elevando um pouco, ficando um pouco mais maduro, você vai se confrontar com essas pessoas. E você vai descobrir que no frigir dos ovos, o maduro sempre paga o pato. Mas preciso lembrá-los que ainda estamos na Semana do Cliente, ela está acabando agora, neste final de semana. Semana do Cliente Insider, que com o nosso cupom especial, só vai servir para essa semana, o Adulta 15. Você pode ir lá no site, escolher a sua peça e com descontos cumulativos, então a peça lá já tem desconto, você pode colocar mais o meu cupom, pode chegar a quase 30% off em algumas peças e ainda ganhar o frete grátis. Temos cores novas de algumas peças, temos a volta da última camiseta que eu disse para vocês, que é uma camiseta mais voltada para o treino, que é uma camiseta voltada mais para liberar o suor. Temos tech shirt, structure, temos as queridinhas que eu já trouxe por aqui, todas com desconto nesta Semana do Cliente. Então não deixem de ir lá, eu vou deixar aqui abaixo o link. Esse link só vai valer para esta semana. Então, se você está me ouvindo em tempo real, pega lá, dá uma sapedinha, dá uma olhadinha, vai que acha assim uma coisa assim, ó, uma teteinha que gosta e usa o nosso cupom. Essa também é uma forma de você ajudar o pod a que essas marcas e empresas que apoiam o nosso sonho
que ele continue sendo espalhado por aí. Então vou deixar no link, depois vocês dão uma passeadinha por lá. Mas vamos lá, que falando sobre o adulto, o maduro, que sempre paga. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu confesso pra vocês que eu fiquei pé da vida quando eu escutei ela, porque era no momento que eu tava brigando ali com o Maicon. E aí eu fui desabafar com esse amigo meu. E eu falei, pá, mas o Maicon, isso, aquilo. Eu desabafei com ele, ele olhou pra mim e falou assim. E eu falei, eu não vou conversar, ele que venha conversar comigo. E aí ele falou assim, não, você vai lá conversar com ele. Não vou, toda vez eu que vou, toda vez eu que vou. Pois é, o maduro sempre paga. Vai sempre partir do maduro. Algumas atitudes muito nobres, atitudes de dar o braço a torcer, atitudes de, às vezes, se antecipar e pedir desculpa, de se afastar, são atitudes que só vêm da pessoa madura. Ela não vem do imaturo. Então, quem é maduro, e você que está aqui, eu sei que é uma pessoa que está buscando ser mais maduro, que é uma pessoa que talvez tenha se cansado de ser imaturo, de não saber lidar com as suas próprias emoções. Então é comum que você vá lidar com pessoas que não evoluíram como você. Pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, mas você vai lidar com pessoas imaturas, tá? Geralmente a pessoa imatura, ela é uma pessoa que, antes de mais nada, ela não consegue fazer uma autorreflexão. Porque pra mim, um dos indícios mais claros de uma pessoa que é madura, que está buscando ser madura, lembrando que nenhuma pessoa vai estar 100% madura. Fruta madura demais cai do pé. Nunca vai estar. Tanto que, assim, é um tipo de, às vezes, ofensa, que uma vez uma louca lá mandou pra mim, você me bloqueou em tal lugar, você precisa ser mais madura. Sim, talvez precise, talvez para alguns casos. E esse é o tipo de coisa, assim, que zero me ofende. Porque eu vou estar sempre em constante construção. Então, assim, vão ter coisas que eu concordo hoje, que eu posso não concordar amanhã, que talvez eu ainda seja muito imaturo. Tem situações que eu concordo, sou extremamente imatura ainda, mas é o jeito que eu aprendi a lidar e é como eu quero lidar. E sendo a minha vida, eu decido como eu vou lidar. Mas o imaturo, ele é uma pessoa que geralmente ele não para fazer uma autorreflexão. Então ele não é uma pessoa, por exemplo, que ele vai pegar e vai, numa situação de crise, numa situação de briga, por exemplo, não é uma pessoa que vai pegar e vai parar para refletir, né? Eu tô errado, eu não tô errado, qual é a minha parte de contribuição, qual não é, o que será que eu fiz para a pessoa agir assim ou para ela reagir assim? Não, isso não existe porque ele acredita piamente que ele tá sempre certo, que ele tem sempre a razão, que ele é muito senhor de si e que tudo que diverge do que ele pensa, do que ele acha e da opinião dele, tá errado. É simples assim. Então ele não para, porque a autorreflexão, você se olhar no espelho e olhar suas mazelas, e olhar os seus erros, e olhar os seus podres, requer muita coragem. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso de maneira deliberada. Vocês estão aqui querendo fazer isso. Então, quando eu venho aqui, dou uma tamancada, eu dou uma chinelada, eu dou um chacoalhão para a vida de vocês, é geralmente aquele chacoalhão que a gente dá no barco. Então a gente chacoalha barco, é para cair rato, é para sair o que tá sobrando, é para ficar aquilo que resiste. Então a tamancada que eu dou por aqui, o chacoalhão, ele é de certa forma para te confrontar, para fazer você pensar. Veja, eu não trago aqui faça isso, faça aquilo, mas olha, talvez se você fizer isso, você vai despertar para isso. Então essa é a ideia. Mas o imaturo, ele não tá pronto para essa conversa. Ele não quer ter essa conversa, porque na cabeça dele não tem nada de errado. Então, por exemplo, no início do meu relacionamento, tanto eu quanto o Michael, a gente era muito imaturo, mas o Michael era um pouco mais imaturo, sim. E eu me lembro que ele era muito, já falei pra vocês, o Michael, assim, ele é muito
reativo, ele surta, se ele vê alguma coisa que tá errado, ele fica bicudo, ele quer mostrar para os outros que ele tá insatisfeito e tudo mais. E na imaturidade dele, ele não parava para pensar, às vezes, qual era a contribuição dele naquele cenário. Ou se ele reparava, ele pensava tipo assim, não é tanto para isso, não precisa de tanto, é exagero. Então, o imaturo, ele sempre acaba imputando no outro. Então, mesmo que é uma pessoa que provocou, e você surtou, você explodiu, ele só vê a explosão, ele não vê o quanto isso foi provocado. Isso é muito sinal do imaturo. E ele é emocionalmente muito instável. Então, a pessoa imatura é aquela pessoa que explode com facilidade, que surta que tudo é demais, que grita demais ou que silencia demais, porque ela não consegue lidar com os próprios sentimentos. Por exemplo, pessoas que fazem terapia do silêncio. Acontece alguma coisa, ela fica completamente calada porque ela não sabe elaborar aqueles sentimentos. E só que eles não param para fazer uma autorreflexão de, tô certo, não tô certo, ou preciso mudar isso em mim. Tanto que algumas pessoas falam, André, eu acho muito legal a forma como você traz no podcast, que você se abre. E você fala, errei nisso, fiz cagada nisso, eu sou imatura nisso. E eu acho que faz parte da maturidade acolher também o meu ruim. Porque assim, gente, nossa, não sou perfeita. Por mais que eu fale aqui de maturidade, inteligência emocional, sou analfabeta emocional ainda para algumas coisas. Eu não reajo legal sempre. Eu tenho muitas falhas e eu tô nesse processo de tentar melhorar. Mas eu vejo que eu tô muito diferente de antigamente, porque hoje eu paro para fazer uma autorreflexão. Então eu paro. Pera. Essa foi a melhor reação? Será que eu não poderia ter consertado isso? Podendo consertar, não é mais fácil rapidamente eu já tentar consertar, eu já tentar falar, eu já tentar me redimir de alguma forma? Então eu acho que essa é a grande diferença do imaturo pro maduro. Ele para olhar pra si, não gosta de algumas coisas que vê, porque é normal, a gente é bom e ruim, tá tudo dentro da gente. E ele vai, de alguma forma, achar ferramentas pra mudar. Então, eu sei que eu tenho um temperamento colérico e é um temperamento que tem que ser refreado. Então, eu oro muito, eu peço muito pro Espírito Santo me segurar. Hoje eu sou uma pessoa que tento não responder de bate-pronto, porque antes eu era aquela pessoa que tinha que responder. Então, hoje eu dou um tempo, eu me afasto, eu penso melhor, eu tento elaborar melhor a resposta, peço desculpas com mais facilidade. Então, tô ali na tentativa de mudar. Mas aí, vocês que estão aqui, e é a causa desse podcast, a gente vai ter que lidar com gente imatura. Isso é fato. Na vida, assim. E cada vez mais eu vejo que as pessoas adultas ainda são muito imaturas. E não me venha com, o homem... Não. Tem muita mulher imatura. Tem muito homem, mulher, 30, 40, 50, 20. Tem muita gente imatura que a gente vai trombar pela frente. E André, como é que eu lido com o imaturo? Porque o imaturo, ele é capaz de te tirar do centro. O imaturo, ele é capaz de, fazer você perder as estribeiras. Porque, novamente, ele não sabe lidar bem com ele e ele joga tudo no outro, ele cospe no outro, ele não sabe lidar bem e acha que tá certo. É o famoso jogar xadrez com pombo, né? Ele bate as asas, zoa todo o tabuleiro, caga no tabuleiro e ainda sai cantando vantagem. E eu vejo que há duas formas hoje que eu tento lidar um pouco melhor com as pessoas imaturas. A primeira delas é entender que eu não sou herói do seu ninguém. Essa é um fardo, este é um uniforme, esta é uma skin que eu definitivamente abandonei ao longo da minha vida. Eu amo o senhor, meu marido, mas eu não sou heroína da vida dele. Eu amo um grande amigo. Eu não sou heroína da vida dele. Eu não vou salvar essa pessoa, principalmente o imaturo. Por quê? Geralmente o imaturo ia lá, quando falava alguma coisa, eu tentava, com um pouco de maturidade que eu tinha, mudar a cabeça dele.
Eu ficava assim, não, pelo amor de Deus, não, vamos fazer assim, vamos acolher, faz assado, vamos tentar mudar, muda essa situação. E eu me desgastava, e eu trago isso pro meu casamento, porque eu ficava, Michael, não responde assim, não age assado, não faz assado, não faz... Porque eu tentava, de alguma forma, pegar aquela maturidade, aquela visão que eu tinha e ficar enfiando na cabeça da pessoa. Veja, é diferente de você, numa situação específica, aconselhar, é diferente da pessoa chegar até você com um problema e você tentar enxergar junto uma solução. Mas às vezes eu via ele agindo de uma forma com alguém e eu ia lá me meter. Tá errado, não faz assim, não faz assado. Tentando poupar a pessoa, porque o imaturo ele acaba colhendo muito sofrimento com a mão, que só ele sofre. Até que um dia eu me dei conta, assim, que eu tava lidando com as minhas próprias demandas e eu tava me estressando com a demanda das pessoas imaturas à minha volta, que não conseguiam fazer bem ou que faziam cagada e não parava de fazer cagada, e eu naquela ânsia de amar, de querer ajudar, de querer orientar, de querer facilitar a vida da pessoa, estava dificultando a minha. Então, assim, não existe herói, não é que isso me faça abandonar a pessoa. Eu posso ser muito empática, me colocar no lugar dessa pessoa, mas ela precisa começar a arcar com as escolhas dela. Então eu não posso tentar rachar a cabeça de alguém, jogar uma machadinha e enfiar um pouco de inteligência emocional, um pouco de maturidade, sendo que talvez aquele caminho ela precisa percorrer. Porque o que me ajudou a trazer muita maturidade? As merdas que eu passei, que ninguém me poupou. Ninguém tentou me poupar. Eu fui lá, quebrei a cara e aprendi. Eu fui lá quebrar a cara e entendi. E lembra que aí eu falei isso no episódio acho que 103. Maturidade não é só passar perrengue. Maturidade é que eu aprendo ao superar este meu perrengue. E algumas pessoas não aprendem. Vocês já viram pessoa que continua insistindo no erro? Você pega lá aquele cara, ele traiu a namorada. Aí a namorada vai lá, descobre, dá aquele BO tal, perdoa. Ele vai lá, trai a namorada de novo. Aí vai lá, perdoa. Não vou fazer de novo. Trai a namorada. Não aprendeu nada com o erro. Não aprendeu nada. Nada. Pessoas que continuam fazendo escolhas financeiras erradas porque não aprendeu nada. Vai lá, limpa o nome, suja de novo. Vai lá, limpa o nome, suja de novo. Vocês devem conhecer alguém assim. Ou você tem aquela pessoa que você gosta muito no trabalho, mas é a pessoa que deixa tudo pra última hora. Aí perde prazo, perde isso, perde aquilo. E aí você vai tentando ser heroína, aí você vai trazendo mais demanda pra você e não deixando a pessoa evoluir como ela deveria. Porque, infelizmente, a gente acaba só evoluindo na merda. E a outra forma muito eficaz com que eu tenho lidado... Então, assim, primeiro, eu não sou heroína, eu vou ter empatia, eu vou escutar essa pessoa. Mas eu não vou tentar salvar ela. Tem coisas que ela precisa passar e que ela vai passar, porque eu não vou me colocar mais na frente do revólver, eu não vou me colocar mais na frente do carro de ninguém. As pessoas precisam, eu posso falar, mas eu não posso forçar nada. E isso vai muito para o segundo passo, que realmente se a pessoa não quer entender quando você fala, você precisa desapegar disso. Por quê? Quando a gente quer ser heroína, a gente vai lá, tá. E vai, e age, e pega a demanda, e pega pra si o negócio, e piriri pororó, e faz pela pessoa, e tal. Beleza. Aí você fala assim, não vou mais fazer pela pessoa. Não vou mais fazer. Mas eu vou instruir, eu vou aconselhar. E às vezes até a pessoa te pede um conselho. Olha, fulano, eu tô com essa situação e eu acho que eu vou agir assim. E ela pede conselho pra você. E aí você vai lá e fala. E a pessoa não quer entender. Aí você vai lá e fala. E a pessoa não quer entender. E aí a pessoa faz tudo ao contrário do que você falou. E você fica em comichão por dentro. Passando mal. Porque, como que a pessoa não entende? Meu Deus do céu, eu expliquei, eu falei, eu mostrei. Como é possível que essa pessoa não entenda? Ela não tá pronta para entender. A gente tem uma virada de chave para a maturidade. A gente tem um momento que a gente vai parar e algumas pessoas, não todas,
Mas a gente vai parar e falar assim, cara, eu não quero mais passar por isso. Por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a criar conteúdo e tal, eu tinha o costume de olhar os comentários, né? E para minha saúde mental, hoje eu posto, vejo ali os primeiros comentários e nunca mais volto nos comentários. Porque a internet, como diria lá o MC Saci lá, a internet é muito tóxica, né? E as pessoas cada vez mais imaturas, jogando nos outros as suas frustrações, principalmente em quem tá na internet, afinal quem tá na internet tem que aguentar tudo. Eu simplesmente parei pela minha saúde mental. Mas na minha imaturidade, quando eu comecei, eu era a pessoa que ia lá, inclusive, por exemplo, e discutia. E discutia. E eu queria tentar provar meu ponto, queria mostrar. Mas o imaturo, ele não quer entender. Ele quer botar pra fora, ele quer esbravejar, ele quer gritar pros quatro cantos, ele quer mostrar o quanto ele tá incomodado com aquilo, mas ele não quer entender. Então você fica gastando um latim desgramado com alguém que não quer te entender. Então foi algo que eu simplesmente assim virei uma chave. Eu fiquei anos assim que eu ia lá e respondia, daí a pessoa retrucava de volta, daí vinha uma outra pessoa e dava razão para aquela, e aí retrucava, e vinha outra e me defendia e retrucava. E aí às vezes eu parava e falava, caramba, eu fiquei o dia inteiro gastando uma energia mental absurda com uma pessoa que eu não faço nem ideia que ela é. Hoje, quando aparece, às vezes eu tô nas notificações assim, e às vezes aparece porque essas pessoas, elas ainda gostam de escrever textão. Então aparece um textão assim, eu já comecei a ler, vi que eu já bloqueio a pessoa, não é que eu tiro o comentário, eu bloqueio a pessoa. Ela não tem, é assim, no meu perfil não tem chance. É uma mínima passiva, tá fora, tá fora. Então assim, gente, não gastem energia de vocês, porque o imaturo ele não quer entender. Gente, o imaturo ele não quer entender. Entendam de uma vez por todas, o imaturo ele não quer entender. Ele senta em cima da razão dele e aquela é a razão dele e pronto, e acabou. Então aprendam que pelo imaturo eu tenho empatia. Eu tento me colocar no lugar dele e ele me pedindo ajuda, eu posso orientar, mas eu não posso salvá-lo e eu não posso enfiar ideias, maturidade e inteligência a forceps nessa pessoa. Falo isso porque vocês pensando dessa maneira, o processo para vocês vai ser um pouco mais tranquilo. A convivência vai ser um pouco mais tranquila e você sofre menos. Lembre-se, tem dores que as pessoas precisam passar. E se você ficar tentando poupar a pessoa de passar determinadas dores, você está atrasando a evolução dela. Pensem nisso.